Imagine um mundo onde os céus brilham com luzes desconhecidas, onde as cidades estão vivas com o ritmo frenético de máquinas mais inteligentes do que o próprio homem, e onde, ainda assim, a humanidade luta para responder a uma pergunta fundamental: para onde estamos indo? A cena se abre em uma noite estrelada, mas não qualquer noite. No horizonte, drones silenciosos cruzam os céus, entregando suprimentos em cidades que parecem feitas de vidro e aço, enquanto vozes ecoam pelas ruas movimentadas, um mosaico de idiomas e culturas. Um homem, envolto em um manto simples, caminha entre os arranha-céus, alheio ao frenesi ao seu redor. Seus passos lentos e decididos contrastam com a pressa do mundo moderno. Ele olha para o céu, agora tingido com as cores de um pôr-do-sol artificial criado por painéis solares flutuantes. É isso que somos agora, murmura para si mesmo. Criadores de luz, mas presos na escuridão de nossas próprias escolhas. Em outro ponto do globo, uma jovem cientista está diante de uma mesa cheia de protótipos. Ela segura um dispositivo que promete revolucionar o mundo, mas sua expressão não é de triunfo, e sim de dúvida. E se isso for longe demais? E se as escolhas que fazemos hoje nos levarem a um caminho sem volta? Enquanto o homem caminha e a cientista hesita em um campo remoto, uma comunidade luta contra a terra seca, esperando pela chuva que teima em não cair. Seus líderes, inspirados por histórias antigas e pela fé, procuram conselhos em textos que remontam a milênios. Esses três cenários, tão diferentes, convergem em uma só pergunta: o futuro que estamos construindo é o futuro que queremos? E assim, o palco está montado. A tecnologia nos empurra para frente, mas o que acontece se perdermos de vista o que realmente importa? O que podemos aprender do passado para garantir que o progresso não seja nosso maior inimigo? Parte 1. O passado como chave para o futuro. O som ritmado dos cascos dos cavalos ecoava pelos vales, enquanto o vento carregava o murmúrio de um povo em busca de um novo começo. Eram os hebreus, liderados por Moisés, atravessando o deserto. O sol queimava suas peles, o chão árido ameaçava cada passo, mas havia algo que os mantinha em movimento: a promessa de uma terra onde poderiam prosperar. Entre eles, uma criança segurava a mão de sua mãe. Seus olhos grandes e curiosos refletiam a chama da esperança que inflamava o coração de cada viajante. O menino olhou para cima, apontando para o horizonte. Mamãe, onde fica essa terra prometida? A mulher, suando sob o peso de uma cesta com os poucos pertences da família, abaixou-se para o nível do filho. A terra prometida está dentro de nós. Está nas escolhas que fazemos, na fé que carregamos e na determinação que nos guia. Esse mesmo espírito de busca por um futuro melhor ecoa até os dias de hoje. A história da humanidade sempre foi marcada por ciclos de desafios que exigiam coragem, inovação e união. Voltemos ainda mais no tempo às primeiras comunidades humanas. Imagine um pequeno grupo de pessoas abrigado em uma caverna, cercado por perigos que eles mal entendiam. Predadores à espreita, tempestades que pareciam castigos dos céus e noites tão escuras que nem mesmo as estrelas podiam aliviar o medo. Foi em meio a esse caos que o homem começou a criar. O fogo, uma descoberta aparentemente simples, tornou-se a faísca que iluminou o caminho da sobrevivência. Mas era mais do que apenas calor ou luz. Era o início de algo maior. A chama unia as pessoas, aquecia corpos e corações, e dava início às primeiras histórias, narradas ao redor de suas danças hipnotizantes. O fogo nos protege, dizia o líder do pequeno grupo, apontando para a fogueira. Mas ele também pode nos consumir. É nossa responsabilidade usá-lo com sabedoria. Com o passar do tempo, as comunidades cresceram, e com elas, os sonhos de expansão. A história da Torre de Babel nos lembra disso. Segundo o relato bíblico, os homens, em sua busca por grandeza, decidiram construir uma torre que alcançasse os céus, um símbolo de sua ambição e de sua tentativa de provar que eram iguais aos deuses. As pedras eram levantadas com esforço. Cada novo andar era uma conquista, cada bloco um triunfo. Mas havia algo que eles não previram: a divisão que vinha com o crescimento desordenado.
Por que ele não entende o que estou dizendo? Perguntava um trabalhador enquanto apontava para um colega. A confusão cresceu à medida que as línguas se multiplicavam e as palavras deixaram de ter significado universal. Esse evento destruiu a torre, mas deixou uma lição duradoura. A ambição desenfreada pode desmoronar até os projetos mais grandiosos. Séculos depois, outra história emerge. Desta vez, de um jovem chamado José. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, ele enfrentou adversidades impensáveis. Traído, humilhado e abandonado, José poderia ter sucumbido ao desespero, mas escolheu confiar em algo maior. No Egito, José interpretou um sonho do faraó que previu 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. Graças a essa visão, ele liderou um plano para armazenar grãos durante os anos de abundância, salvando milhares de vidas nos tempos de escassez. A jornada de José nos ensina que, por mais sombria que seja a situação, é possível usar o passado como um guia para decisões que podem mudar o curso da história. Ao longo dos séculos, a humanidade continuou a enfrentar desafios, aprendendo com seus erros e vitórias. No entanto, sempre houve um equilíbrio delicado entre fé e razão. A ciência, com suas descobertas revolucionárias, trouxe avanços como vacinas, eletricidade e viagens espaciais. Mas a fé, com suas lições de humildade e propósito, continua a oferecer uma bússola moral. É a combinação dessas forças que nos permite olhar para o passado e planejar o futuro. Hoje, vivemos em uma era que parece tão distante daqueles primeiros humanos ao redor do fogo ou dos construtores da Torre de Babel. Temos tecnologias que nossos antepassados nem poderiam imaginar, mas ainda carregamos as mesmas perguntas fundamentais. Como podemos construir um futuro sustentável? Quais lições podemos tirar das crises que enfrentamos antes? E, acima de tudo, o que significa ser humano em um mundo que muda tão rapidamente? O homem que caminhava entre os arranha-céus da abertura olhando para uma placa digital que exibe notícias de avanços científicos. Ele murmura: será que estamos olhando para o passado com sabedoria suficiente para entender o que realmente precisamos para o futuro? No mesmo instante, a jovem cientista coloca o protótipo de lado e pega um velho diário de família. Entre as páginas amareladas, encontra uma frase escrita por seu avô: conheça o passado, compreenda o presente e molde o futuro. Enquanto isso, no campo remoto, a comunidade se reúne em torno de um líder local, que abre um livro sagrado e lê em voz alta: aqueles que não aprendem com a história estão condenados a repeti-la. Parte 2. Avanços tecnológicos e suas implicações. Era uma manhã como outra qualquer em Neo Civitas, uma cidade símbolo da integração entre tecnologia e vida humana. Os carros moviam-se silenciosamente, guiados por sistemas de inteligência artificial. As ruas, sem semáforos, eram orquestradas por algoritmos que previam cada movimento. Prédios, altos e translúcidos, coletavam energia solar para abastecer toda a metrópole. No coração da cidade, em um laboratório subterrâneo, a jovem cientista que hesitava anteriormente agora estava diante de uma tela holográfica. Sua mente lutava contra um dilema que ia além da ciência. Diante dela, o protótipo que havia construído prometia curar doenças, prever desastres naturais e até mesmo prolongar a vida humana. E, no entanto, ao lado de toda essa promessa brilhava uma sombra: o risco de um futuro onde a humanidade perdesse o controle sobre suas criações. A jovem chamou o projeto de Gênesis. A tecnologia por trás dele era revolucionária. Uma IA capaz de aprender e se adaptar de forma mais rápida do que qualquer mente humana. Gênesis poderia analisar milhões de dados em segundos, prever padrões climáticos, oferecer diagnósticos médicos precisos e até mesmo otimizar a produção global de alimentos. Com isso, pensou ela, podemos acabar com a fome, prever epidemias e salvar incontáveis vidas. Mas, ao mesmo tempo, um pensamento a assombrava: e se Gênesis cair em mãos erradas? E se começar a tomar decisões além do nosso controle? Em outro ponto de Neo Civitas, um grupo de cidadãos debatia o crescente uso de IA na segurança pública. Drones circulavam a cidade, equipados
equipados com câmeras e sensores. Eles identificavam comportamentos suspeitos, mas também levantavam questões sobre privacidade. Estamos mais seguros ou mais vigiados? Perguntou um homem, apertando seu casaco ao notar um drone pairando acima. Enquanto isso, em um centro de pesquisa em outro continente, uma equipe de cientistas celebrava um avanço monumental. A edição genética havia permitido curar uma criança de uma rara doença hereditária. Era um marco na história da medicina. Mas, no mesmo laboratório, outra discussão acontecia. Um pesquisador argumentava: se podemos editar genes para curar doenças, por que não usá-los para melhorar a humanidade? Tornar as pessoas mais fortes, mais inteligentes, até mesmo mais belas? Mas a que custo? Retrucou o outro. Estamos brincando de ser Deus. Onde traçamos a linha? Essa tecnologia, conhecida como CRISPR, trouxe esperança e medo em igual medida. Para uns, era a chave para uma nova era de saúde e longevidade. Para outros, um caminho perigoso que poderia criar divisões ainda maiores entre os que têm acesso à tecnologia e os que não têm. Enquanto isso, no deserto onde a pequena comunidade lutava contra a seca, a tecnologia também fazia sua presença ser sentida. A internet via satélite havia chegado àquela região, conectando-a ao resto do mundo. Agora podemos aprender com outras comunidades, encontrar soluções que nunca teríamos imaginado sozinhos, disse um dos líderes locais. Mas essa conexão trouxe desafios inesperados. Jovens, fascinados pelo mundo digital, começaram a se desconectar da vida comunitária. Eles estão lá fora, murmurou uma idosa, apontando para os campos vazios. Mas não estão mais aqui conosco. Na fábrica automatizada de Neo Civitas, braços robóticos realizavam tarefas com precisão impecável. Os humanos, antes indispensáveis, agora eram quase ausentes. Uma antiga operária, que antes trabalhava na linha de montagem, agora observava o maquinário com um misto de admiração e tristeza. Essas máquinas nunca se cansam, nunca erram, ela disse, mas também nunca vão entender o que é ganhar o pão com o suor do rosto. A automação havia resolvido muitos problemas, mas também criara novos. O desemprego tecnológico era uma sombra crescente. Se as máquinas fazem tudo, pensava ela, o que resta para nós? Voltemos à cientista. Ela estava sozinha no laboratório quando uma notificação apareceu na tela holográfica. Era um pedido de uma grande corporação, oferecendo uma quantia inimaginável para adquirir os direitos sobre o Gênesis. Com esse dinheiro, pensou, eu poderia financiar pesquisas por décadas, talvez salvar milhões de vidas. Mas algo a incomodava. Gênesis, em mãos erradas, poderia se tornar uma arma. Poderia ser usado para manipular mercados, controlar populações ou até mesmo travar guerras invisíveis. Essas cenas, de Neo Civitas ao deserto, mostram como a tecnologia tem o potencial de transformar nosso futuro de maneiras que ainda mal compreendemos. Mas também nos lembram que, assim como o fogo dos primeiros humanos, ela pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Parte 3. Desafios globais. A tempestade rugia com uma força primitiva, varrendo os campos de uma região rural onde há apenas uma década as chuvas eram uma bênção. Agora, elas vinham em torrentes incontroláveis, alagando plantações e destruindo colheitas. Uma família se reunia em torno de uma mesa improvisada, os olhos cansados refletindo o brilho fraco de uma lamparina solar. Há anos nosso rio era uma fonte de vida, disse o patriarca da família. Agora, ele é uma força que ameaça nos engolir. Ele apontava para o calendário na parede, riscando os dias até o fim da estação chuvosa, na esperança de que as águas recuassem. Essa não era uma história isolada. Em outro lugar, em uma cidade costeira, o mar engolia ruas e casas, avançando de forma inexorável contra o território humano. As ondas pareciam carregar uma mensagem. Vocês nos ignoraram por muito tempo. No centro da cidade, um grupo de ativistas se reuniu para protestar contra a inação dos líderes globais. Estamos aqui, gritou uma jovem com um megafone, porque o tempo está se esgotando. Não é mais uma questão de evitar as mudanças climáticas, é uma questão de sobreviver a elas.
Enquanto isso, cientistas em laboratórios de ponta buscavam desesperadamente soluções. Novas formas de capturar carbono, energias renováveis mais eficientes e maneiras de proteger comunidades vulneráveis. Mas, para cada avanço, havia um desafio maior: a resistência política e econômica de setores que ainda lucravam com a destruição do planeta. Em Neo Civitas, a cidade brilhante que simbolizava o progresso tecnológico, nem todos compartilhavam a mesma sorte. Enquanto o centro brilhava com torres de vidro e aço, as periferias contavam uma história diferente. Ali, em um bairro esquecido, Maria, uma mãe de 3 filhos, olhava pela janela de seu pequeno apartamento, onde os sistemas de IA não chegavam para aliviar suas tarefas diárias. Ela trabalhava longas horas em uma fábrica automatizada, onde o pagamento mal cobria as despesas básicas. "Eu vejo as máquinas tomando os empregos", desabafou Maria para uma amiga, "e me pergunto quanto tempo ainda serei necessária." Essa desigualdade não era exclusividade de Neo Civitas. Em regiões mais pobres do mundo, o acesso à tecnologia era um privilégio distante. Enquanto alguns usufruíam de avanços como educação online e telemedicina, outros mal tinham água limpa ou eletricidade. A economia global também enfrentava seus próprios demônios. Em mercados ao redor do mundo, a volatilidade causada por guerras comerciais, pandemias e crises políticas deixava os mais vulneráveis em situações ainda mais precárias. Em uma pequena vila agrícola, Ahmed, um fazendeiro de 3ª geração, observava seus campos agora ressecados. Ele já havia perdido metade do rebanho e não sabia como alimentaria sua família quando chegasse o inverno. "Antes podíamos contar com as estações", disse ele a um repórter. "Agora tudo mudou. Os preços sobem, os mercados despencam e nós ficamos à mercê das forças que não entendemos." Outra consequência devastadora dos desafios globais era o deslocamento forçado. Em campos de refugiados ao redor do mundo, milhões viviam em condições desesperadoras, fugindo de guerras, desastres ambientais e regimes opressores. No meio de um desses campos, Fátima, uma adolescente que havia perdido tudo, segurava um caderno desgastado. "Eu escrevo sobre a minha casa", disse ela a um voluntário. "Escrevo para não esquecer, para lembrar que um dia eu tinha um lugar onde pertencia." Essas histórias de perda e resiliência ecoavam em cada canto do planeta. Um lembrete do preço humano que os desafios globais cobravam. Em um conselho internacional de líderes globais, a discussão girava em torno de uma crise iminente: a escassez de água potável. "Este não é um problema do futuro", declarou um especialista. "É um problema do agora." Enquanto os países mais ricos buscavam soluções tecnológicas para a dessalinização e reciclagem de água, regiões mais pobres lutavam para manter seus rios limpos. Em algumas áreas, conflitos armados começavam a surgir, não por petróleo ou terras, mas por acesso à água. "Se não agirmos agora", advertiu o especialista, "as guerras do futuro serão travadas por aquilo que é mais essencial para a vida." Voltando a Neo Civitas, a jovem cientista que trabalhava no projeto Gênesis assistia a um noticiário que mostrava cenas de desastres naturais e crises humanitárias. Sentindo o peso de sua responsabilidade, ela refletia: será que nossa tecnologia pode resolver tudo isso? Ou estamos apenas tentando remediar os sintomas de um problema maior? Ao mesmo tempo, nas ruas da cidade, protestos clamavam por mudanças. Cartazes diziam: "Tecnologia não é suficiente. Precisamos de humanidade." Enquanto esses desafios se desenrolavam ao redor do mundo, uma coisa ficava clara: as soluções não podiam vir de um único lugar ou grupo. Precisavam ser globais, colaborativas e baseadas em valores que transcendiam o lucro e o poder. Parte 4. O papel da espiritualidade. O tempo
templo estava em silêncio. Apenas o som do vento que atravessava os vitrais quebrava a quietude. Dentro dele, um pequeno grupo de pessoas se reuniu ao redor de um ancião que lia uma passagem sagrada em voz baixa. Os planos de Deus são para nos dar um futuro e uma esperança. Ele recitou, suas palavras ressoando com um eco suave. Para muitos, aquele espaço de reflexão era um refúgio em um mundo que parecia perdido em caos e incerteza. Era um lugar onde a ciência e a lógica não conseguiam alcançar, onde o espírito humano buscava algo maior, algo que transcendesse as máquinas, as crises e até mesmo o próprio entendimento humano. Em um campo de refugiados, Fátima, a jovem que anteriormente escrevia sobre sua casa perdida, agora segurava um colar com um pequeno símbolo religioso. É a única coisa que me resta, ela confidenciou a um voluntário. Quando tudo foi tirado de mim, percebi que minha fé era algo que ninguém podia roubar. A espiritualidade, para muitos, não era apenas um consolo, mas uma bússola moral em tempos de adversidade. Em comunidades devastadas por desastres climáticos, era comum ver grupos se unindo para orações coletivas, buscando forças em textos e tradições antigas. Não é que a espiritualidade resolva os problemas, explicou um líder local a um repórter, mas ela nos dá coragem para enfrentá-los, dá significado às nossas lutas. Enquanto isso, na alta torre de Neo Civitas, a jovem cientista que trabalhava no Gênesis assistia a um debate transmitido ao vivo. De um lado, estavam cientistas e tecnólogos argumentando que o futuro estava inteiramente nas mãos da razão e da inovação. Do outro, líderes espirituais lembravam que o progresso sem ética era um caminho perigoso. Você fala sobre criar vida, disse um dos líderes espirituais, apontando para o painel de cientistas. Mas esquece que a vida é mais do que carne e ossos. Há algo que não pode ser medido ou replicado por máquinas, a alma humana. A cientista desligou a transmissão, mas as palavras ficaram em sua mente. Será que estou ignorando algo maior? Pensou ela. Em uma vila remota, um grupo de anciãos se reuniu em torno de uma fogueira para contar histórias passadas de geração em geração. Eles falavam de tempos difíceis, de guerras e fomes, mas também de esperança e renovação. Quando tudo parece perdido, disse um deles, é a nossa conexão com o sagrado que nos lembra de onde viemos e para onde estamos indo. Essas tradições, embora antigas, ofereciam ensinamentos que pareciam mais relevantes do que nunca em um mundo dominado pela incerteza. Elas lembravam que, enquanto a tecnologia avançava, era importante não perder de vista os valores fundamentais que definem a humanidade: compaixão, humildade e propósito. Nas periferias de Neo Civitas, onde as desigualdades eram mais visíveis, uma pequena igreja improvisada se tornava o centro da comunidade. Ali, Maria, a operária da fábrica, encontrava forças para continuar. Eu venho aqui, disse ela a um amigo, porque preciso me lembrar de que sou mais do que apenas uma peça na máquina. Aqui eu sou vista, sou ouvida. A espiritualidade, nesses espaços, transcendia dogmas. Era uma força que unia pessoas, criando redes de apoio e solidariedade que muitas vezes substituíam os sistemas falhos de um mundo tecnológico. No mesmo laboratório onde Gênesis havia sido criado, a cientista começou a estudar textos filosóficos e espirituais. Ela buscava respostas para uma questão que a atormentava: como garantir que sua criação servisse ao bem maior? Ela encontrou inspiração na história de José, que usou sua visão para salvar vidas, e na lição da Torre de Babel, que alertava contra a arrogância e o excesso de ambição. Se a espiritualidade pode nos ensinar algo, pensou ela, é que o poder deve ser exercido com responsabilidade. A tecnologia não pode ser uma arma para poucos, deve ser uma ferramenta para todos. Enquanto essas histórias se desenrolavam, líderes espirituais e seculares ao redor do mundo começavam a se reunir para discutir como integrar valores éticos e espirituais nas decisões globais. Estamos em um momento crítico, declarou um rabino durante uma conferência,
Podemos escolher um futuro de cooperação e cuidado ou um futuro de divisão e destruição. A escolha não é tecnológica, é espiritual. Essas palavras ecoaram em templos, igrejas, mesquitas e sinagogas, lembrando a humanidade de que, mesmo em um mundo hiperconectado, as perguntas mais importantes ainda eram aquelas que haviam sido feitas por gerações. Quem somos? Qual é o nosso propósito? E como queremos ser lembrados? Parte 5. O futuro possível. O céu estava salpicado de drones luminosos, dançando em sincronia como vagalumes eletrônicos. Neocívitas pareciam um vislumbre de um futuro utópico. As ruas eram limpas, a energia fluía de forma sustentável e as pessoas, conectadas a dispositivos inteligentes, viviam em um ritmo harmonioso. Mas, sob essa superfície de perfeição tecnológica, perguntas profundas fervilhavam. Estamos no caminho certo? Essa era a pergunta que ecoava na mente de milhares, de líderes globais a cidadãos comuns, enquanto o mundo caminhava para um futuro moldado por decisões tomadas hoje. Em um auditório lotado, um visionário tecnológico fazia uma apresentação. Seu holograma se movia pela sala, projetando imagens de um futuro em que a humanidade viveria em harmonia com a tecnologia. Imagine um mundo onde ninguém passe fome, dizia ele, enquanto mostrava imagens de fazendas verticais alimentadas por IA, produzindo alimentos em abundância. Onde a educação seja acessível a todos graças a plataformas digitais interativas que alcancem até os cantos mais remotos do planeta. As imagens eram inspiradoras. Hospitais autônomos que cuidavam de pacientes com precisão infalível. Cidades verdes, onde árvores cresciam em simbiose com arranha-céus inteligentes. E missões espaciais que exploravam novos planetas, ampliando os horizontes da humanidade. Mas enquanto o público aplaudia, uma jovem na plateia levantou a mão. E quanto ao custo humano disso tudo? Estamos prontos para sacrificar nossa autonomia, nossa humanidade, por essa visão de perfeição? O futuro sempre foi uma encruzilhada, e agora parecia mais nítido do que nunca que havia dois caminhos principais. Um futuro de colaboração e abundância. Neste cenário, nações e comunidades escolhem trabalhar juntas. As tecnologias são desenvolvidas com um propósito claro: resolver os maiores desafios da humanidade. Avanços como energia limpa e inteligência artificial são compartilhados de forma igualitária. Em um laboratório, a cientista que criou Gênesis agora liderava um projeto global. Ela havia encontrado maneiras de usar sua invenção para prever desastres naturais e proteger populações vulneráveis. Gênesis, disse ela, não pertence a mim ou a uma corporação. Ele pertence ao mundo. As fronteiras físicas e culturais começavam a desaparecer. Em um pequeno vilarejo na África, crianças assistiam a aulas sobre engenharia e medicina por meio de realidade virtual, conectadas a especialistas do outro lado do mundo. O futuro é de todos nós, dizia uma jovem professora enquanto mostrava imagens de uma terra restaurada. Um futuro de divisão e escassez, mas o outro caminho era sombrio. A ganância e o egoísmo prevaleciam. As tecnologias, em vez de libertar, eram usadas para controlar. Em um cenário distópico, drones armados patrulhavam as ruas de neocivitas. Apenas os mais ricos tinham acesso à educação e saúde de ponta, enquanto as massas viviam em guetos digitais, confinadas a mundos virtuais que ofereciam uma falsa sensação de liberdade. Estamos vivendo a maior mentira da história, murmurava um homem em um desses guetos. Eles nos prometem um futuro brilhante, mas só criam mais cadeias. A relação com o meio ambiente, em ambos os cenários, o meio ambiente era um ponto crítico. No futuro de colaboração, vastas áreas de florestas eram restauradas. A tecnologia ajudava a monitorar a saúde do planeta, enquanto comunidades locais participavam ativamente da preservação. Uma líder indígena falou em um congresso global. Por séculos, ignoraram nosso conhecimento, mas agora estão percebendo que nós sempre tivemos as respostas para viver em harmonia com a Terra. No futuro de escassez, o planeta era um mosaico de desastres.
Lagos secavam, florestas ardiam e cidades inteiras desapareciam sob o avanço do mar. Eles nos disseram para confiar na tecnologia, desabafou um pescador enquanto observava seu barco encalhado em um lago que um dia fora cheio de vida. Mas a tecnologia não pode criar um novo planeta. Outro aspecto do futuro possível era a exploração espacial. Em um centro de lançamentos, cientistas trabalhavam em uma missão tripulada para colonizar Marte. Este é o nosso plano B, explicava um engenheiro. Se falharmos aqui na Terra, teremos uma chance de recomeçar lá. Mas uma filósofa presente no projeto questionava: se não conseguimos cuidar do nosso próprio planeta, o que nos faz pensar que faremos melhor em outro? Enquanto uns viam a exploração espacial como um símbolo de progresso, outros temiam que fosse apenas uma desculpa para abandonar os problemas da Terra. Mesmo em um mundo cada vez mais tecnológico, a espiritualidade continuava a desempenhar um papel central. Em templos, igrejas e locais de meditação, as pessoas buscavam respostas para as grandes questões. Não importa o quão avançados nos tornemos, disse um líder espiritual durante um encontro interreligioso. A verdadeira pergunta é: o que faremos com esse poder? Seremos guardiões ou destruidores? Essas palavras ecoaram em todo o planeta. A humanidade estava em uma bifurcação, e o futuro dependia não apenas das escolhas tecnológicas, mas das escolhas morais. De volta ao laboratório, a cientista olhou pela janela. Gênesis estava ativado, mas ela sabia que o futuro não seria decidido apenas por códigos ou máquinas. Ele seria moldado por pessoas, por ações, por valores. A noite caiu sobre Neo Civitas, mas a cidade não dormia. Nas ruas iluminadas por energia renovável, pessoas se reuniam em praças equipadas com telas interativas que transmitiam debates globais. Em uma delas, projetava-se uma mensagem simples, mas poderosa: o futuro está em nossas mãos. Ali, uma jovem estudante, inspirada pelo que via, anotava suas ideias em um tablet. Se pudermos aprender com nossos erros, ela escrevia, então o que nos impede de criar um mundo onde todos tenham uma chance? A cientista responsável pelo Gênesis olhava para a tela holográfica que exibia os dados mais recentes de seu projeto. Ele havia previsto uma seca severa em uma região vulnerável, mas também mostrava possíveis soluções, formas de redirecionar recursos e evitar uma catástrofe. Ela sabia que caberia aos líderes mundiais tomar a decisão final, mas também entendia que, no fundo, eram as pequenas escolhas diárias que moldavam o futuro. O Gênesis só pode apontar o caminho, pensou, mas somos nós que decidimos caminhar. Em uma vila rural, Fátima, a jovem refugiada, estava cercada por crianças que ouviam atentamente suas histórias. Cada palavra que ela escrevia em seu diário ganhava vida na mente delas, inspirando sonhos em um lugar onde a esperança parecia escassa. Não importa o quão pequeno você se sinta, dizia ela às crianças. Vocês podem ser as faíscas que acendem uma chama de mudança. Do outro lado do mundo, Maria, a operária de Neo Civitas, organizava um grupo comunitário para ensinar habilidades às crianças de sua vizinhança. Se o futuro é das máquinas, ela dizia com um sorriso, então vamos ensinar nossos filhos a dominá-las. Essas pequenas ações, aparentemente insignificantes, tornavam-se tijolos na construção de um futuro diferente. Enquanto Gênesis rastreava padrões climáticos e fluxos migratórios, uma mensagem universal começava a emergir: a interconexão. Cada decisão tomada em um canto do mundo reverberava em outro. Na sede de um organismo internacional, líderes de diferentes culturas e religiões se reuniram para discutir não apenas soluções tecnológicas, mas também éticas. Se há algo que o passado nos ensina, disse um deles, é que a divisão nos enfraquece, mas a união nos fortalece. Esse espírito de colaboração começou a se espalhar. A tecnologia, que antes era vista como um divisor, passou a ser usada como uma ponte.
Projetos globais uniam cientistas, engenheiros, líderes espirituais e comunidades em um esforço coletivo para enfrentar os desafios da humanidade. Em um pequeno templo, uma cerimônia reunia pessoas de todas as idades e origens. Elas vinham em busca de algo que a tecnologia não podia oferecer: significado. Somos mais do que carne e osso, disse o ancião do templo. Somos chamados a cuidar uns dos outros e da criação que nos foi confiada. Essas palavras ecoavam em muitos corações. Não importava o quão avançados os humanos se tornassem, a necessidade de propósito e conexão espiritual permanecia intacta. Na sala de aula virtual, onde crianças de diferentes continentes aprendiam juntas, a professora mostrou uma foto antiga da Terra vista do espaço. Azul, vibrante, cheia de vida. Este é o nosso lar, ela disse com um sorriso. E o que fazemos hoje determina como ele será para as próximas gerações. As crianças fascinadas começaram a compartilhar suas ideias. Algumas queriam inventar novas formas de energia limpa, outras plantar árvores. Uma menina com um brilho nos olhos disse: "Eu quero ser como as pessoas que cuidam do planeta. Quero ser uma guardiã da Terra." A cientista, agora observando neocivitas de uma janela, refletiu sobre o impacto de sua criação. Gênesis havia se tornado algo maior do que ela poderia imaginar, mas ela sabia que o verdadeiro poder estava nas mãos das pessoas. Se trabalharmos juntos, pensou, não há limite para o que podemos alcançar. E assim, enquanto a humanidade continuava sua jornada, uma lição permanecia clara. O futuro não seria decidido por máquinas ou eventos isolados. Ele seria moldado pelas escolhas de cada indivíduo, todos os dias, em cada pequena ação. E se agora fosse a sua vez de moldar o futuro, o que você faria para garantir que as gerações futuras herdem um mundo mais justo, sustentável e conectado? A resposta está em suas mãos. O futuro começa hoje. Agora imagine, o futuro está em suas mãos. Você já pensou no impacto das suas escolhas de hoje para o mundo de amanhã? Se esta história despertou algo em você, curta este vídeo e compartilhe sua visão nos comentários. Vamos começar uma conversa que pode transformar nosso futuro. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar explorando conosco os caminhos que moldam a humanidade. Juntos, podemos criar um amanhã melhor, começando agora.